faladeiras e hoje em dose tripla. Então, hoje o negócio, gente, faz o seguinte, já avisa o pessoal em casa e fala assim, olha, pode sair, eu tô tranquila em casa, tô muito bem acompanhada hoje, então pode ir, então fica à vontade, coloca aí coloca a tua música, né? Coloca aí a gente bem, um som alto aí pra você. Né, vai fazendo outras coisas que for preciso. Fica à vontade, porque hoje a história é, né, maravilhosa. E gratidão para você que nos segue aqui no nosso canal Conexão Dela. Se você chegou agora, aproveita e já se inscreve, ajuda a gente aí. Não custa nada para você e pra gente, significa muito. Seja bem-vinda. Primeiro aqui, nossa copiloto. Copiloto, né? Daí, quando a piloto tiver de folga, a copiloto, ela pode assumir sempre. Tô esperta. Hoje eu falei, olha, Jennifer, se quiser trazer algum convidado, fica à vontade, né? Bem-vinda mais uma vez, Jennifer. Oi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas e por trás da câmera também, mulheres maravilhosas. A gente está repleto de mulheres maravilhosas aqui. É a próxima geração. É a próxima geração. E como o Vivian bem trouxe para vocês, pode pegar a pipoca que hoje vai ser 1, 2, 3 temporadas num programa só, né? Né, Vivian? E vamos entrevistar essa mulher linda, né? Ai, eu tô querendo pegar o fitness. Empresária, bonita, mãe e fitness. Fecha esse pacote, entendeu? Café sem açúcar. A Jennifer já... Aí eu e Vivian aqui no cantinho, assim, ó. Mas quem sabe a gente não aprende, né? Depois de hoje. Vai aprender, Vamos aprender. E aí, nossa convidada, ela vai chegar já se apresentando, falando quem é ela, falando um pouquinho do que ela faz hoje. E aí, depois nós vamos fazer uma retrospectiva para contar de como ela chegou, né? Onde ela está até hoje, o que aconteceu na história dela. Mas... fica à vontade, obrigada. O microfone é nosso. Obrigada. Né? E já se apresente, fale quem é você, o que você faz, o que você quiser falar. Tá bom, obrigada. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu adoro esse movimento feminino. Eu sempre apoiei, você sabe disso. E desde quando eu morava nos Estados Unidos, lembra que eu te apoiava? Sim. Você fazia vários movimentos, eu achava incrível. E hoje, pra mim, estar participando desse movimento aqui, pra mim é propósito, né? Tudo é propósito. Às vezes a gente apoia algo que a gente nem tem a dimensão que um dia pode participar. Né? E foi isso que eu fiz quando tava lá e hoje eu tô aqui, então pra mim é uma honra, é confirmação. Meu nome é Jéssica Queiroz, sou mãe da Ana Beatriz de 15 anos, sou empresária, sou palestrante há 2 anos e agora, futuramente, mentora. Já sou cobrada por algumas pessoas que queriam uma mentoria comigo, queria que eu repassasse esse conhecimento, esse transbordo, mas eu estava me preparando, né? Eu precisava estruturar algo sólido para mim poder entregar. E agora, em maio, eu vou conseguir entregar, é uma novidade que eu quero também contar, de primeira mão aqui. Em maio, eu lanço minha mentoria de posicionamentos, porque foi o posicionamento que mudou a minha vida e hoje eu sou uma mulher próspera, de paz, financeiramente, por causa do meu posicionamento. Eu acredito que a reputação chega antes de você. E pelo convite de você ter me feito aqui, acredito que você saiba da minha reputação, saiba do meu posicionamento no social, na rede social, com a minha família, meus amigos. Então é essa bandeira que eu quero levantar e eu estou pronta para viver essa nova jornada e feliz por estar aqui. Ai, que lindo. E também quero contar tudo de bom, tudo que for agregar, tudo que for somar, tudo que for empoderar. Essa sou eu. Eu acordo pra isso. Que lindo, que lindo. Gente, eu conheço a Jéssica, a gente já se conhece já há um tempo. A gente veio, né, o Instagram, né, que acabou nos fazendo, né, trazendo essa conexão lá no início. Passamos por um processo de autoconhecimento. E o bacana é que, assim, a gente acaba conhecendo muito da história da pessoa, né? E aí, depois... vida que seguiu pra cá, vida que seguiu pra lá. E um belo de um dia eu vi você lá na peixaria. Né? Foi mesmo. Foi na peixaria beijo, Loíla, lá na peixaria da Sol. Foi lá mesmo. Legal as conexões. Eu encontrei ela e eu falei, cara, que legal, ela tá aqui, né? Mas uma hora dessa, a gente se encontra, aquele dia não deu de conversar. E aí no evento, né? Que a gente foi lá, você falou assim, eu queria falar com você. Eu falei, e eu precisei sair mais cedo do evento. Falei, depois eu vou te mandar uma mensagem, né? Foi. E aí, eu queria muito que você viesse. Porque assim, muito da tua história você conta no Instagram, conta aqui, mas às vezes as pessoas não têm noção da dimensão, né, do quanto você
transborda, para você transbordar aqui hoje, o quanto você viveu, né? O quanto você, como você aprendeu tudo isso, né? Porque quem vê assim tudo bonito, tudo florido, né, Jennifer? Ninguém sabe das histórias, né? Na verdade, as pessoas acham-se uma mulher linda, maravilhosa, simpática, feliz. Não tem problema. Não. É perfeito. Nada acontece pra ser assim. Se não tem noção do que é pra ser assim, né? Sim. Quando eu falo de posicionamento, é porque eu vivi um posicionamento contrário do que eu sou hoje. Então eu tenho autoridade, né? Sim. A diferença do professor pro mentor é isso. O professor, ele ensina o que ele aprendeu. O mentor, o que ele viveu. Né? Então eu não vivi, sabia dessa informação. eu vivi antes um posicionamento no qual não me agregava como mulher empresária e eu não tinha essa valorização. E hoje eu vivo de 7 anos pra cá, que foi após o acidente, e eu tenho essa visibilidade. Então hoje eu sei entregar o que realmente traz credibilidade e confiança pra uma mulher. Uau! Pra você que não está entendendo o que nós estamos conversando, né? Fala que eu cheguei no meio da conversa, eu não estou entendendo. Então vamos fazer divisor de águas. Qual era o posicionamento da Jéssica antes do acidente, né? Você trouxe aí que o acidente foi um divisor de águas da sua vida, mas os fofoqueiros de plantão já vão saber qual é o acidente, porque a gente fica curioso, né? Querendo saber. Mas antes de falar do que foi, quem era a Jéssica antes? Qual era o posicionamento antes? O posicionamento que eu tinha antes, na verdade, a Ana era muito nova, né? Eu fui mãe aos 16 anos. Super E aí eu não tive um casamento próspero, então a gente se separou, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. E assim, a gente tinha guarda compartilhadas na época e eu achava assim que isso era proveitoso pra mim, tá curtindo a minha vida, tá optando por estar com amigos. Eu não fazia questão de estar em família, porque eu achava que era uma perca de tempo. Eu tinha essa consciência. É triste, mas eu preciso afirmar que eu tinha essa consciência que, estar em um domingo em família é chato. É cafona, né? Eu prefiro estar com as minhas amigas, eu prefiro estar numa festa, eu prefiro estar no manso, eu prefiro estar no iate, eu prefiro estar em qualquer lugar que seja mais alegre ou que traga mais adrenalina. Entendi. Só que isso, como mulher, me desmerecia, principalmente porque eu estava criando outra mulher, né? E quando a gente é mãe, a gente é exemplo, automaticamente. Não tem como. Não tem como. Reflexo. Nós somos mães e somos mentores e exemplo dos nossos filhos. Sim. Né? A gente, quando recebe a missão de mãe, a gente tem que educá-lo, criá-lo, né? Amá-lo, desenvolver o amor ali dentro daquela maternidade, porque quando a gente se torna mãe, a gente vive uma turbulhão, a gente não aprende a ser mãe, a gente se torna junto com o bebê, ele se torna nosso filho, a gente se torna mãe dele, né? Não tem uma escola, um curso, nada antes. Ainda mais jovem, né? Ainda mais jovem. Nem se amadureceu como mulher e já foi mãe. Então você foi as duas coisas ao mesmo tempo, mãe e mulher, e né? mulher. E aí, o que acontece? Dá aquele choque onde você não quer assumir a maternidade. É por isso que hoje eu não quero que a minha filha seja mãe nova, porque eu tenho medo dela passar por esse trauma que eu vivi, onde a gente não quer aceitar ser mãe. Porque ser mãe é maravilhoso, né? As pessoas romantizam a maternidade, mas vamos falar do sentimento, da grandeza que é ser mãe, da força que nos traz. Ser mãe é magnífico, nos traz força, resiliência. Eu também sou apaixonada. Quem não acorda por um filho de madrugada? Né? Quem não fica preocupada junto com o filho? Você tem coragem de deixar seu filho com dor de ouvido e lá deitar no seu quarto e dormir? Não. Isso não cabe, né? Nenhum humano que ama faz isso. Então a mãe, ela tem o instinto de cuidar, de amar, de se doar até o limite, ou até mais que o limite. E aí naquela época, quando eu era pequena, eu rejeitava a maternidade. Eu não queria ser mãe, mas eu era mãe. Era um fato na minha vida, era uma existência, mas eu não queria ser. Então eu não me desenvolvi a melhor mãe pra ela. Mas o que aconteceu? Aí eu acredito que esse acidente foi uma forma que o Senhor quis conversar comigo. Porque eu fiquei internada, eu tinha um carro do ano, eu morava do lado do Shopping Pantanal, eu tinha muitos amigos, eu era baladeira, eu saía bastante. A vida perfeita, né? A vida super movimentada, sabe? Aqueles amigos todos me ligando, aquela coisa toda, eu não parava um dia sequer em casa. Eu tinha uma loja, na época eu empreendia já, eu tinha uma loja, eu deixava os funcionários lá na loja, porque eu achava assim que eu ficar o dia inteiro na loja também não. Então assim, eu não me entregava pra minha própria vida, sabe? Eu ficava em prol em viver a vida do outro, de festas, de distração. E quando aconteceu esse acidente, que foi há 7 anos atrás, que eu fiquei internada no São Judas Tadeu,
E só fiquei internada lá porque o dono do hospital me aceitou, sem dinheiro e sem plano de saúde, porque senão eu tinha ido pra UPA. É muito bom falar isso também, tá? Porque muitas pessoas hoje têm dó de pagar um plano de saúde, mas não tem dó de estar indo pra balada, não tem dó de pagar no Mega Hair de R$5.000, não tem dó de comprar uma sandália caríssima. Porque mas pela ela sua tem dó. vida você tinha condições de pagar um plano. Eu era pra ter um plano Você não de saúde. escolheu ter um plano. Valores invertidos, né? Muito! Você tá entendendo? Entendi. Muito! Não é porque não tinha uma condição de pagar. É uma escolha dela. Não via como prioridade. Não, exato. Não é nem escolha, era que ela não via como prioridade. Hoje, pra mim, é prioridade um plano de saúde. Prioridade. A gente eu nunca não sabe, sabe, né? Ainda mais que eu passei por tudo isso. Aí tudo bem, esse era o posicionamento. Aí chegou um dia, que dia você sabe, ele sabe, deve saber, Sei, né? dia 8 de outubro, eu engoli o caco de vidro. Isso aí, gente. E foi Esse foi o fato, né? Assim que aconteceu. Sim. Né? Aí eu fiquei internada, né? Foi um Fiquei na acidente. Gente, UTI. não foi assim, ela pegou um caco de vidro, não. É, foi um acidente, é tá? um Porque eu, acidente. né? É isso E o que eu pessoal ia entender, perguntar. né? É porque a Vivi acho que sabe um pouco mais da história, eu sei menos, então eu vou perguntar. Você saiu de uma balada, como foi? Você sofreu um Não, eu acidente? tava no apartamento de uma amiga, a gente tinha comprado uma cerveja pra tomar, e aí compramos um jantar também, tava a Ana lá com a filha dela brincando, e a gente na cozinha conversando, eu abri com abridor. Não façam isso, tá? Mais uma coisa, Ué, não deixa eu abra a aprender, garrafa Heineken com abridor, porque ela não pode, ela tem que ser na pressão. A Corona, sim, com abridor, a Heineken não. Mas é a Heineken grande ou a Heineken pequena? A long neck. Long neck, que é só você fazer... É, que você só faz assim, já abre, né? E eu abri com o abridor, tava ali conversando com ela na cozinha, distraída, peguei e abri com o abridor. Quando eu vi, eu não olhei pra boca da garrafa, eu senti o caco já na minha boca. Só que eu achei que era gelo, porque eu tinha tirado a cerveja de dentro do congelador. Aí o que eu fiz? Eu engoli, ali conversando, tal, eu tinha tomado outras antes, né? Engoli. A hora que eu engoli, a minha vista escureceu. Eu comecei a passar mal e eu olhei pro chão assim, eu cuspi já uma bola de sangue. Esse caco me cortou toda por dentro. Ele cortou meu esôfago. Ele levou o alimento que eu tinha comido pro pulmão. Ele acabou comigo por dentro. Eu fiz uma cirurgia daqui a aqui. O médico teve que me abrir 2 vezes pra arrancar todas as coisas pra fora, pra lavar e colocar por dentro. Meu Deus do céu. Eu fiquei usando dreno quase 3 meses. Dreno. Porque eu não podia... Eu fiquei 49 dias sem me alimentar. Na UTI, só a base de soro. Aí eu fiquei por uma mulher vaidosa, baladeira, requisitada pelos amigos, né? Ficar na UTI, usando fralda descartável. Meu Deus. A base de remédio. Morrendo de dor, porque o médico, o meu cirurgião da época, Dr. Renato, até um abraço pra ele, que ele assistia esse vídeo. Na época ele falou pra mim que a mesma dor que eu sentia dos drenos era a dor de quem tava no terminal de um câncer. Porque eu gritava muito no UTI e as enfermeiras estavam perdendo um pouco a paciência comigo. Ele falou, tenha paciência. Ele reuniu com as enfermeiras e falou, tenha paciência com ela. Ela está sentindo a dor de uma mulher que está em terminal de câncer. Então é muito dolorido. Não tem remédio que para, a não ser morfina. E ele não queria me dar morfina porque o dreno era algo que estava me ajudando a recuperar. E a morfina, ela amortecia a carne e paralisava a recuperação. Então ele não queria me dar morfina. Então era em último caso para ele me dar morfina, quando eu ficava dias gritando sem parar, nervosa, quando eu arrancava todas as coisas do meu braço, quando eu chutava os aparelhos, aí ele me dava morfina. Então assim, mas antes disso, muita coisa rolava, eu chorava. Foi um acidente qualquer. Eu chegava a fazer necessidades de tanta dor. Então eu passar por tudo isso muito forte. É muito forte. Foi um baque aos 27 anos. Meu Deus, pra mim, aquele acidente, eu fico muito privilegiada, eu falo muito isso. Onde eu vou, onde eu palestro. Aquele acidente, ele me parou aos 27 anos e falou, ei, vamos conversar? Quem você é? Que mãe você é? Que pessoa você é? Que filha você é? Foi uma intercessão, O que você quer ser? Deus deu oportunidade pra intervenção divina, né? Porque se, dolorida, né? Porque se você quiser continuar a pessoa que você foi, que era antes, tudo bem. Mas o destino é esse aqui. Agora, se você quiser se transformar numa nova pessoa, vamos lá então. Eu vou te dar uma outra oportunidade. Então ali eu tive uma reflexão. Um ponto muito importante. Eu não tinha desenvolvimento espiritual. Eu não tinha conhecimento da palavra. Eu não lia a Bíblia. Eu não escutava pregação. Então isso dificultou muito a minha paz espiritual na UTI. Isso dificultou muito eu ter fé. Por isso que é importante a gente alimentar mesmo da palavra. A gente ouvir uma pregação. Não importa a religião, mas se apega àquilo que você acredita fortemente. Porque nada físico te contém quando você está alimentado espiritualmente.
Eu não tinha esse alimento. Sustentação, né? Eu não Esse tinha. sustento. Eu fiquei, Aí tirou todo o sabe resto, que eu que fiquei, Vivian? Perturbada. Eu fiquei alucinada, fiquei igual uma louca na UTI, falando coisa com coisa, mandando minha mãe chamar um táxi pra mim, falando que eu ia me arrumar com tal roupa. Isso é delírio, sabe por quê? O meu corpo estava em fase onde ele estava gritando, né, por recuperação. Sim. O médico, eu estava com muita base de remédio no meu corpo e eu não tinha paz espiritual. Então, o que aconteceu? Eu estava a caminho de enlouquecer. E o doutor falou bem assim, ela tem só 27 anos, minha mãe falou, ela falou, tá muito perturbada. Minha mãe, então vou trazer um pastor, vou trazer um padre, alguém pra orar por ela. Aí o médico falou assim, coloca o nome dela na oração. Mas aqui não pode entrar pastor nem padre porque ela tá na UTI, eu só libero a senhora que é mãe e os irmãos. Só que ela tá com perturbação espiritual. Além de eu ter aquela luta física de recuperação, eu não tinha também paz espiritual. Foi as duas lutas juntas. Como que eu ia me acalmar? Como que eu ia crer que o Senhor ia me dar uma segunda chance? Como que eu ia me fortalecer naquela verdade que Cristo deixou pra nós, que somos amados? Você nem entendeu porque estava ali. Não, nem brava. Esse negócio de igreja, pra que igreja? Pra que eu vou? Não tinha. Nunca tinha ido no encontro com Deus. Nunca tinha ido no encontro com Deus, nunca tinha entregado um final de semana pra me estar ali, sabe? Naquela reconexão com Cristo. Hoje é uma das coisas que eu mais prezo é isso. Ter o meu relacionamento com Deus. E aí há mulheres que empreendem, mulheres... Tem que ter, nós temos que ter esse relacionamento. E aí trazendo para as mulheres já um alerta, né? Porque aí, lógico, a Jéssica tá trazendo, né, um posicionamento que ela tinha. Mas nós temos vários posicionamentos que aparentemente não são tão graves assim. Mas a gente tá focada, às vezes, só em trabalhar. Ou a gente tá focada só em fazer determinadas coisas que não são cuidar daqui, né? Daqui de dentro, das minhas emoções, de fortalecer a minha espiritualidade, de ter um tempo ali, não importa a religião, não importa como, inclusive pode até ser dentro da tua própria casa, ter um momento de reflexão, um momento de oração, porque que hora que você vai saber que você vai fortalecer todo dia? Aparentemente não é nada. Na hora que vir uma prova, você tá forte. Esse fortalecimento diário, ele te sustenta para quando vir uma situação. E você perder as esperanças, porque assim, esse mundo físico, ele nos tenta parar todo momento. Sim. Todo momento alguém se levanta para tentar te diminuir, para te parar. Às vezes as coisas não dão certo, porque a gente depende de pessoas. Não tá tudo sob o nosso controle. Então tem pessoas que às vezes não entregam aquilo que falou que ia entregar, aquela coisa não sai como desejado. Mas o que te faz ter sabedoria na situação? A paz espiritual, o desenvolvimento emocional. E a mulher, né? A mulher, ela tem essa função da sabedoria. Nós somos. A mulher, ela basta vem, querer. Né? Mas foi assim, acabou o acidente e pronto, já tô assim. Já tô assim, gente. Foi uma saída pronta. Foi uma construção, uma briga interna. Né? Porque aí eu me recuperei, graças a Deus. Eu fiquei devendo no hospital na época. Pouquinho que deve ter ficado esse hospital. Quase 300 mil ao total. Nossa, e esse homem foi uma bênção, né, na sua vida. Foi, o dono do hospital, São Judas Tadeu, uma bênção. Era um rapaz muito novo, não sei se ele é o dono ainda, mas na época ele tinha acabado de comprar o hospital. Ele se sensibilizou pela minha história, ficou com medo até de eu falecer, porque o meu caso era grave. O médico falou que eu tinha risco sim de falecer, que eu tinha perdido 92% do pulmão. Meu Deus. Então, assim, eu tinha muito risco de falecer. Se eu mudasse dali para outro hospital, era um risco muito grande. Então, ele abraçou a causa. Aí, o que acontece? Aí, minha mãe fez uma cota entre amigos, né? E um grupo entre amigos, e lá cada um contribuiu 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. E fizeram uma cotinha, arrecadaram 58 mil pra o mínimo, assim, o básico ali do que já tava devendo no hospital. Pra me continuar ali com as medicações. Seus amigos não te abandonaram, então, não me abandonaram. Eu Isso tenho foi aquela legal. passagem de... Sabe aquela passagem onde os 4 amigos levaram aquele cara da maca até Cristo no telhado? Sim. Eu tenho essa passagem pra mim. Sim. Porque os meus amigos, eles fizeram isso comigo. Meu. Eles carregaram a minha maca. Quem era a minha maca? Minha maca era o hospital. E eles carregaram financeiramente. Sim, porque eles poderiam ter te Porque a abandonado, minha né? família, ela tinha ali... Minha família ficou em plantão no hospital. Só que assim, minha família não tem condições financeiras. Eu gosto muito de falar isso no meu Instagram e vou ressaltar aqui, eu venho de família muito humilde, a Vivian sabe, minha mãe é muito humilde, minha família é muito humilde, meu pai é pedreiro. Então assim, eu vivo uma prosperidade financeira porque eu acordo todos os dias com a minha mente determinada a fazer acontecer. Sim. Mas não é algo que veio de berço, não é algo que eu herdei.
né? E essa mentalidade foi desenvolvida após isso tudo que eu vivi. Porque tudo é construção, Sim, né? verdade. Todo resultado tem ali seu processo, como você chegou até ali. Exatamente. Então, assim, aquela futilidade de vida, de escolhas que eu vivia, hoje eu transformei numa solidade. Eu tenho solidez na minha vida. Eu tenho autoridade para falar no Instagram as coisas que eu vivo, que eu falo, que eu não compactuo com coisa errada, que eu não estou alinhada com nada que não caminha com os meus princípios, sabe? Porque eu vivo essa clareza. Não é nem eu estar ali no Instagram. A preocupação não é nem eu estar ali. A preocupação é eu mesma saber que aquilo é verdade. Com certeza. Mas ali você leva, né? É verdade. Leva pra Eu ter a certeza no meu Sim. quarto e falar, Cristo, obrigado por isso. Eu me tornei essa pessoa pelo Senhor. Verdade. Porque o Senhor permitiu aquele acidente. Hoje você agradece. Né? Muito! Esse acidente, ele não é uma vergonha. Ele não é algo assim que eu tenho como descuido. Eu tenho algo como precisou acontecer. Foi um milagre, foi um presente. Eu fui privilegiada. Então, como eu olho para a situação, isso me traz assim uma reflexão de, uau, como eu fui amada. Eu fui amada pela minha família que esteve no hospital a todo momento. Eu fui amada pelos meus amigos que cada um tirou ali da sua conta o valor que às Que vezes podia, né? É o às que vezes até podia. Ou que nem comprometido, podia, ou nem podia. ou que nem podia e me emprestou. Eu fui amada pelo dono do hospital sem me conhecer. Ninguém se sensibiliza assim por ninguém. Não. Olha o tanto Ainda mais que eu no fui amada. hospital, que é E acostumado, eu fui né? amada, tipo assim, grandemente por Deus, que me deu aquele milagre, a segunda chance de viver. Olha como eu fui amada. Então, se eu não olhar com esses olhos, Com gratidão, né? não tem como. E aí você saiu dali, só o pessoal, eu tô no storytelling aqui, né? A gente saiu dali, que tem que, né, story. Aí a gente começou a viver esse processo, aí você foi embora do Brasil. Né? Após 4 meses, eu fui embora. Por que Sim. que eu fui embora? Porque assim, Vivian, após eu sair dali, aí eu tive que entregar o meu apartamento, que eu morava lá do Shopping Pantanal, era alugado. O meu carro eu já tinha perdido, né? Eu vendi o meu carro muito barato para me pagar um pouquinho das contas. E aí eu estava sem dinheiro financeiramente, né? Eu já tinha fechado a loja, porque assim, eu fiquei muito tempo no hospital. Muitas coisas saiu do meu controle. Sim. E aí eu tava numa situação onde eu não tinha nem dinheiro pra fazer fisioterapia. Chegou um dia que o fisioterapeuta chegou na porta da minha casa fazer fisioterapia e eu não tinha R$160 pra pagar ele, que era o valor que ele cobrava. Sim. Eu falei, não adianta o senhor subir porque eu não tenho dinheiro. E aí eu comecei a ter esse olhar pra dentro, sabe, Vivian? Porque a gente se preocupa tanto em expor, em mostrar. Aí eu tive aquele olhar pra dentro. Peraí, se eu recebi a vida, né, que é mais importante do que Sim. qualquer outro presente, o dinheiro, até tem uma frase que fala, quando o seu problema for só o dinheiro, tá tudo bem. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Dura é quando ele for saúde. Então eu pensei, falei, se eu tô me recuperando, eu tô melhor, tô sem sequela, e eu posso trabalhar, eu posso me reinventar, e eu tô sem dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, eu vou me achar de alguma forma. Aí eu abri um propósito com Deus de Daniel, 21 dias, tô comendo uma refeição por dia. Como que eu conheci Jesus? A minha família já frequentava uma igreja, que é essa igreja que eu vou hoje, a Videira. Eles sempre iam e me convidavam, mas eu nunca fui. Após eu sair do hospital e receber alta, eles me levaram pro encontro com Deus. Eu tava até meio debilitada ainda, respirando bem calma, mas eu ainda fui pro encontro com Deus. Eu me permiti viver, porque eu precisava me alimentar espiritualmente, porque eu sabia que o baque financeiro ia vir, que os amigos, assim, aqueles amigos interesseiros iam se afastar, ia ficar só o que eram de Era uma outra verdade. realidade, né? A minha realidade ia ser outra. Aí na época eu comecei a vender Mary Kay, né? Eu comecei na porta das minhas amigas vender Mary Kay, inclusive várias compraram só pra me ajudar. Compraram só pra me... Teve amiga minha que nem usou até hoje. Fala, amiga, tem lá Mary Kay até hoje. Comprei um monte só pra te ajudar na época. Porque assim, eu comecei a vender, postar no Instagram e as pessoas começaram a comprar. Só que ainda assim, uma renda de Mary Kay não suplia os meus gastos. Não suplia onde eu... Ainda a questão da dívida do E a dívida momento. do hospital, eu ficava pensando assim, ó, o favor eu nunca vou pagar, mas o dinheiro eu preciso devolver. Ai, o dinheiro eu preciso devolver porque eles salvaram minha vida. É diferente, Viva, de você pedir um dinheiro pra comprar um carro, pra comprar uma casa, mas a pessoa te emprestar o dinheiro pra salvar a sua vida. E sem te conhecer. E sendo um hospital, é o serviço dele, é corriqueiro pra ele. É diferente se não fosse ele. É o business dele. Sim. Né? Nós vamos falar de business. Ele é um empresário, ele tem o hospital como business. Eu tinha minha vida ali. Acho que Deus né? falou com ele, porque é a única explicação, A né? única explicação. Outro hospital não me aceitou. São Mateus não me aceitou. Não me aceitou. São Mateus pediu pra me sair do hospital.
Aí o São Judas me aceitou. Então, assim, não era qualquer hospital que queria me aceitar. E o que acontece? Aí eu comecei a fazer esse propósito, comecei em oração. E eu já tinha o visto americano, né? Porque eu tinha tirado o visto pra eu levar a Ana pra Disney, né? Na época. E aí eu tinha o visto americano e eu comecei a orar. E, de repente, um colega meu que já estava morando lá... atleta, começou a me mandar mensagem no Instagram. Eu orei por você e tal, que bom que você se recuperou. Eu falei, obrigada, Deus abençoe. Ele, eu e minha namorada que oramos por você, tal. Aí ele me mandou nós estamos aqui em Los Angeles agora caminhando. Eu falei, em Los Angeles, que bacana. Ele falou, eu fui embora, tal, vim, já tem 2 meses, não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal. E ele falou assim, por que você não vem pra cá? Aí eu falei assim, como que eu vou, gente? Eu não falo inglês. E quando a pessoa fala assim, vem para os Estados Unidos, é um baque pra você. Você acha assim que é um absurdo. Tem que saber falar. Nós, Cuiabano, né? A gente é do raiz. Direito, né? O pessoal paulista, carioca, eles são mais soltos, né? Acho que nós é muito preso aqui. Ainda muito interior, né? Parece que é outro mundo. Você conhece a família do outro, a gente né? não vai pra São Paulo, a gente não espanta com as coisas de lá. Sim. Imagina você ir pros Estados Unidos. Parece outro mundo. Eu falei, não, mas não tem como ir, não dá. Ele falou, tá, se você pegar seu passaporte, você tem o visto. Aí eu falei, mas como que eu vou arrumar o dinheiro da passagem? Ele falou, dá um jeito, empresta e você vem. Eu falei, mas como que eu vou trabalhar aí? Do que eu vou trabalhar? Ele falou, tem muita coisa pra trabalhar. Tem delivery, tem ajudante de cozinha, tem house clean, que é limpeza. Brasileiro aqui faz muito dinheiro. Ainda mais se você, assim, ele me deu opção. Falou, se você vir sem sua filha, você pode trabalhar até tarde da noite aqui, porque aqui não é 8 horas por dia. Aqui é até quanto você aguenta trabalhar. Lá eles pagam por hora. Aí eu falei, bom... Aí eu comecei a pensar... não tem quando parece loucura, mas você começa a pensar? Mas mexe em algum lugar. Pareceu loucura, mas eu falei, bom... né? Não é descartar. Fiquei pensando. Aí eu tentando outras alternativas e não dando certo. Aí eu fui e entrei em oração e falei pro Senhor me responder. Eu falei, pai, me responde. Se for pra mim, eu vou, com a cara e com a coragem. E detalhe, eu falei, eu não vou contar pra ninguém, porque todo mundo vai me chamar de louca. Vai falar que eu surtei, que eu saí do hospital e enlouqueci de vez. E aí eu fui, orei, eu recebi a confirmação viva e eu peguei, vendi todos os meus móveis. Meus móveis eram todos bons na época, né? Era assim, casa alugada e móveis bons. Sofá caríssimo, fogão caríssimo, aí o apartamento não tinha. E aí eu vendi todos os meus móveis a preço de banana, comecei a postar no Instagram, tipo assim, R$400, R$300, R$500. E eu comecei, as pessoas começaram a comprar de mim meus móveis. Minha mãe, o que aconteceu? Falei, não é, mãe, eu vou me mudar pra kitnet, minha realidade é outra, eu tenho que sair daqui, entregar o apartamento. Eu já avisei o dono, expliquei pra ele a situação, dono do apartamento. Ele me deu até tal data pra mim se mudar e eu tô vendendo. Minha mãe, tá, então tô em paz. Minha mãe é outra também, raizeira, que não queria que eu fosse nem a pau. Aí eu peguei, comecei a vender os móveis, vendi, reacardei acho que uns 14 mil e pouco. Falei, Glória, 14 mil. Era muito dinheiro pra quem tava sem um tostão, né? Vendi tudo. Aí eu peguei e comprei uma passagem no decolar.com. Gente, se eu não entrasse nos Estados Unidos, eu ia voltar muito pior. Eu ia voltar endividada, ainda sem nada. Sem fogão, sem geladeira, sem cama, sem nada. Eu comprei a passagem deu 7 mil e pouco. Comprei no decolar.com, porque nem passagem na agência eu tinha dinheiro pra comprar. Sabe aquela agência que te guia bonitinho, te explica como é. Aquilo. Não, aquilo era 15 mil, 20 mil pra ir para os Estados Unidos com aquilo ali. Eu não tinha dinheiro. Eu fui lá no decolar.com, no site, comprei promoção. E aquela passagem é assim, se você perdeu, perdeu. Eles não te reembolsam. Comprei, paguei 7 mil e pouco. As outras coisas eu fui estruturando, né? E contei pra minha irmã mais nova, eu falei, a Jayce, falei, eu tô indo pros Estados Unidos. Por quê? Eu falei, eu vou tentar refazer a minha vida lá, é o jeito. Não tô conseguindo me reerguer aqui, já vai fazer 4 meses. Eu vejo que as pessoas já precisam do dinheiro de volta, eu não tenho pra entregar. Isso tá, assim, me afligindo, eu preciso ir. É o meu momento, eu vou. O Senhor já me confirmou, eu vou. Mas sozinha, eu falei, sozinha. E eu vou contar pra minha mãe no dia. Minha mãe não tem sai. Eu falei, não vai. E não contei pra ninguém, Vivian. E comprei tudo, Só pra minha irmã. Minha irmã que me levou no aeroporto. E aí eu despedi da minha mãe, tudo, minha mãe chorando, implorando pra mim não ir. No dia eu contei pra minha mãe. Imagina. Minha mãe implorando pra mim não ir. Pelo amor de Deus, não vai, minha filha. Pelo amor de Deus, eu vendo tudo que eu tenho pra me te dar. Maria. Eu vendo minha casa, minha mãe. Eu vendo minha casa, eu vendo minhas coisas, eu vendo tudo pra me te dar. Então, pra você não ir. Eu falei, não, minha casa, a senhora só demorou a vida inteira pra construir. Capaz.
paz, eu vou refazer minha vida. Mãe, é uma oportunidade, eu tô bem, eu tô saudável, eu sou inteligente. Mas você não fala inglês, outro vai te fazer alguma coisa lá, meu filho, vai traficar você. Só pense na parte ruim. Eu falei, não, mãe, não vai não. Há um Deus por mim, não é sobre um país, é sobre um Deus, ele tá lá por mim, eu vou estar com E você já ele. tinha toda essa consciência nesses 4 meses que você Porque eu lutou. estava em... Ó, como é importante o desenvolvimento espiritual, a busca espiritual. Olha como é importante você se alimentar espiritualmente. Quando você se alimenta espiritualmente, as portas espirituais se abrem para você. Mesmo que as pessoas e o físico parecem impossível, mas o espiritual Tava forte te já. entrega. Detalhe, eu fui, Vivian. Aí minha mãe depois ficou chorando tudo. Eu fui, embarquei no avião. Fiz conexão em Bogotá. Depois de Bogotá, Colômbia, né? Aí eu fui para os Estados Unidos no voo. A hora que eu cheguei no aeroporto, nos Estados Unidos, já tava o vírus da pandemia. Meu Deus. A Disney, pela primeira vez em 50 anos de vida, já tava fechada. Eu desci em Los Angeles não tem Disney, gente. Los Angeles é Orlando. Eu nem sabia onde que era a Disney. Pra mim, a Disney era em Los Angeles. Eu nem entendia disso. A Disney é Orlando, Flórida. E eu desci em Los Angeles. Lá eu falei pro agente da embaixada bem assim. Ele perguntou, né, em inglês. Eu só falava yes, que eu não entendia nada. Yes, Ok, yes. Aí ele perguntou bem assim, você vai pra onde, né? Where you doing? Aí eu, Disney. Aí o sure, tipo, você tem certeza? Eu, yes. Aí o sure, aí eu, sim, yes. Ok, aí ele ficou lá. Aí ele perguntou, quanto tempo você vai ficar? Aí eu falei, não tô entendendo. Aí a mulher de trás falava inglês, falou, você tá perguntando quanto tempo você vai ficar. Dias, né? Quantos dias? Eu falei bem assim, 15 dias. Aí ele falou bem assim, ó, you know Disney closed, right? Ele falou, você sabe que a Disney tá fechada, certo? Yes. Aí a mulher olhou pra mim que tava atrás, olhou pra ele assim, aí ele olhou pra mulher assim, olhou, continuou no computador. Aí eu peguei, ele pegou e falou bem assim, ó, ok, have a fun. Tudo bem, se divirta-se. Ele sabia que era mentira. Aonde que uma pessoa da embaixada Não deixa entrar. deixa você entrar com mentira, gente? Eles odeiam mentira. E outra, uma mulher jovem, sozinha, que tudo sozinha. isso conta pra Perdida, entrar nos sem Estados falar Unidos. inglês. Bonita, que eles também não olha gostam. Não tudo quer isso. mulher. Eles já veem a gente como a gente vai trabalhar, Isso. né? Como a gente tá sozinha, Sim. fazer dinheiro no país dele pra Isso. mandar pro nosso. Tudo isso é negativo pra eles. Sim. Você tinha Eles todos os tinham requisitos. eles tinham tudo pra me levar pra uma sala e me deportar de volta pro Brasil. A mulher, depois que eu passei, ela me encontrou lá na frente com as malas, ela falou assim, moça, você falou tudo errado. E ele deixou você entrar. Moça, isso foi um milagre. Você tem noção que eles não deixam ninguém entrar? Você mentiu pra ele que ia pra Disney, depois ele perguntou se você sabia que a Disney tá fechada, você falou que sim. Falei, porque eu não tô indo pra Disney. Ela falou, moça, você tá na Califórnia, a Disney não é. A Disney que você falou que ia é em Orlando, na Flórida. Nós estamos do outro lado do país. É 5 horas de voo. Eu sentei em cima da minha mala assim, comecei a chorar, Vivian. Porque o que eu posso fazer, gente? Quando você vive um milagre, você faz o quê? Você chora. Você agradece. Gratidão. Porque não. É uma coisa muito certa. Já havia uma porta aberta pra mim ali, espiritual. Eu tava tudo arrumado, os já caminhos já esperando estavam essa tudo moça. certo. Quando o Senhor me revelou lá atrás que era pra mim ir, que Ele estaria comigo, porque Ele ia abrir todas as portas possíveis pra mim, e assim Ele fez. E eu cheguei lá, Vivi, eu comecei a trabalhar de delivery, sabe? As coisas começou tudo a dar certo. Eu comecei a ligar pra minha mãe, filmava eu trabalhando de delivery, tudo pra ela se confortar. Mãe, aqui não é perigoso. Quando eu cheguei na Califórnia, a Califórnia é um estado muito acolhedor. Ele é muito milionário, é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. E também é muito cara a moradia lá. Mas assim, eles provê muito pra quem acaba de chegar. Então naquela época, mesmo eu sendo imigrante, eu me beneficiei de aluguel. O Trump na época tinha disponibilizado 3 meses de aluguel pra todo mundo dos Estados Unidos. Por causa da economia. Entendeu? Tá todo mundo parado. Eu me beneficiei com esse aluguel, não paguei aluguel por 3 meses. Nossa. Eu peguei alimentos por 2 a 3 meses num lugar gratuito que Deus você ia e caprichou, pegava né? tudo.
Eu pegava tudo de fruta, maravilhosas. Não era nada, tipo, danificado, nada podre. Eu pegava morango, banana, kiwi, até salmão tinha na cesta. Tudo. Coisas enlatadas, feijão, tudo. Toda semana eu ia lá, eles me entregavam. Não precisava de documento, não precisava eles saber que eu era americana. Só você chegar na fila, eles me entregavam a cesta pra você. Nossa. Eu fiquei quase 3 meses sendo alimentada gratuitamente pelo país e não paguei aluguel. E fazendo, Todo o dinheiro que eu fazia lá, eu mandava pro Brasil pra pagar minha dívida. Eu quitei a minha dívida em 6 meses, quase 300 mil reais. Hoje eu olho pra todo mundo que me emprestou dinheiro com gratidão de cabeça erguida, porque eu devolvi o dinheiro. Quem cobrou juros, eu devolvi com juros. Quem não cobrou juros, foi sem juros, mas eu devolvi. O favor não tem como pagar, mas o dinheiro, graças a Deus... E o hospital também. Tudo, né? Pra mim foi uma honra ter pago o hospital. Imagina, que alegria, que honra. Engraçado que as enfermeiras do hospital me seguem, elas sempre que eu posto alguma coisa relacionada a isso, elas comentam: é verdade, eu estava lá, eu acompanhei. Hoje você é uma vitoriosa, você é uma guerreira, que Deus te abençoe, muito bom te ver assim bem. Você ficou quanto tempo lá, Jéssica? Quase 3 meses. Não, internada. Fora nos Estados Unidos. 4 anos. 4 anos. 4 anos. E aí você foi se identificando, foi... E aí eu comecei a estudar inglês. Aí depois que eu saí do delivery, eu comecei a trabalhar num salão, né, de brasileiras lá. Foi a época que a gente conversava, você Foi, trabalhava né? no salão. Você tinha até não sei se é uma sócia, uma amiga, uma parceira, que era alguma coisa com Mega Hair. Eu lembro dessas histórias. Assim. Foi mesmo. Aí eu até arrumei pra essa dona do salão ter uma conexão aqui no Brasil de Mega Hair. Lembro dessa história. Que foi com a Rosbrit, aqui eu apresentei elas fizeram parceria, negócio. Aí depois que eu saí do salão, eu fui pra Flórida já pra empreender. Que eu fui pra abrir minha própria empresa. Que aí eu abri aquela empresa de calças brasileira. Porque aonde eu ia nos Estados Unidos, as pessoas perguntavam: nossa, que calça linda! Aí eu queria uma calça dessa. E como eu tinha levado roupas do Brasil, aí eu via que as pessoas gostavam muito das roupas do Brasil. Aí eu comecei a vender roupas brasileiras lá nos Estados Unidos, lá em Orlando. Maravilha. E Orlando só tem brasileiro, né? Orlando parece que é um brasileiro Orlando chique. É uma cidade cheia de brasileiros. Aonde você vai, tem coisa pra brasileiro. Muito, mas muito. Então, assim, foi uma jornada, eu falo que eu me ressignifiquei. Né? Eu zerei e comecei tudo de novo. Por quê? Eu fui para um país estrangeiro, eu tive que falar uma nova língua, eu tive que me portar como eu gostaria que me portasse. Inclusive as pessoas que me conhecem lá nos Estados Unidos não acreditam que eu era essa piriguete que eu era aqui. Aí eles falam: impossível, você é uma mulher tão desenvolvida, você é uma mulher tão sábia, vai na igreja, trabalhadeira, não consigo te ver assim. Ai, meu Deus. Quero que você seja. Então eu tive uma oportunidade de plantar uma imagem diferente. Essa imagem que eu vivo hoje é a imagem que eu vivi lá, que nasceu lá comigo. Essa mulher que gosta de ir pra igreja, essa mulher que não bebe álcool, essa mulher que prefere estar em famílias, essa mulher que preza por um abraço, por um colo, sabe? E você sabe o que eu acho bonito na Jéssica? Jennifer. Gente, aqui vai ser uma confusão no cérebro, assim, Jéssica, Jennifer, né? Tá dando um nó. Tá dando nó. É que ela não fala desdenhando e nem julgando. Ela mesma, né? Ela mesma. Sabe por quê? Porque eu ouço umas pessoas falando assim: Deus me livre disso. Que fulano, né? Como se fosse uma versão, muitas vezes de uma fase que foi necessária para muita gente, né? Então, assim, olhar com gratidão, olhar com aprendizado, os valores eram diferentes. Era diferente. Ela não disse que era certo ou que era errado. Valores hoje são outros valores, né? Valores. Então, é muito bonito a gente ouvir isso, porque isso daí dá uma certa... um olhar de verdade. Porque quando a gente vê a pessoa... Porque dizem que o amor é muito próximo do ódio. Nossa, eu não quero nem falar disso. Deus me livre disso. Eu odeio isso. Quer dizer, tá enrustido ali. Tá enrustido. Eu acho que gosta. Tá precisando de eu cura. acho que não é bem assim, né? Então, quando você fala com tanto carinho, né? Você fala com humor, você traz assim... com leveza isso. Não uma coisa assim... Né? Não quero olhar pra isso. Fica pra quem tá ouvindo que realmente ela entendeu o processo dela. Entendi. Sim. Porque você não... realmente, da forma que você coloca, você não tem vergonha, você não tem aversão, você não tem raiva. Você coloca. E Deus é tão maravilhoso, né? Que a gente vê você falando. Deus caprichou tudo de forma tão perfeita, porque se você tivesse que viver esse processo que você viveu, de se reencontrar como mulher, aqui seria muito mais difícil. Muito. Porque que você teria tentação, que você teria amigos, e as pessoas ainda iam me olhar como a Jéssica do passado. Hoje as pessoas não me olham tanto, ainda encontro pessoas que lembram do meu passado e eu ainda falo pra elas, eu estive lá, eu sei o que eu vivi.
Eu sei o que eu passei. Eu sei quem eu fui. Eu me transformei nessa pessoa aqui. Não foi assim, de um dia pro outro. Do nada. Todos os dias eu construí essa mulher que eu sou hoje. Então, quando eu olho pra uma menina, às vezes, fazendo algo na internet, assim, que isso compromete a imagem, o posicionamento dela, eu não julgo. Eu falo, essa foi eu no passado. Eu sei o que ela tá sentindo, o vazio. A vontade de mostrar pro outro que tá bem. Porque é nada mais que isso. A vontade Uma de pessoa- mostrar pro outro que está bem. Quando a pessoa coloca uma Forte, indireta, a indireta fala sobre quem. Vou anotar coloca isso. a Vou indireta. anotar E aí isso. você veio pronta. Você veio pronta pra aguentar o que você ia enfrentar Aham, aqui. sim. Então você soube se posicionar muito melhor se você tivesse aquela Jéssica fraca. Sim. Aquela que não entendeu o quanto importante é ser essa Jéssica de hoje, Sim. né? E quando eu vivi depois que eu vivi esses 4 anos nos Estados Unidos, e quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei decidida. Eu cheguei, não, eu vou dar certo sim, eu vou empreender sim, eu vou prosperar sim, eu sou filha. E como foi essa? Vou embora de novo. Tipo, tô bem aqui, Quando eu- empreendi, tô, né? Eu Tô fluindo. tranquilo, tá fluindo. E aí? Quando eu retornei para os Estados Unidos, desculpa, Flórida, pro né? Brasil, quando eu fui para Flórida, eu morei 1 ano e meio lá. Eu amei morar na Flórida. É uma cidade maravilhosa para quem tá indo para os Estados Unidos. Eu fui muito bem acolhida pela igreja, por amigos verdadeiros, se tornaram minha família. Acontece que a minha mãe não estava bem. Eu perdi minha madrinha, né? Ela faleceu. Eu tinha uma ligação muito forte com minha madrinha, ela é irmã da minha mãe. E minha mãe entrou numa pequena depressão. E assim, nada avançava. Nenhum processo, nenhum Remédio, nada, tratamento, não nada. avançava. Isso estava me preocupando. Isso também me pegava naquela situação, frase onde você fala, o que adianta você, né, ganhar o mundo e perder a sua alma? É Nossa. isso. Isso Vamos também. anotar essa também. Isso era uma coisa que me pegava, que eu falava, o que adianta eu estar vivendo bem aqui, num país bom, ter um carro bom, morar no centro de Orlando, 15 minutos da Disney, minha filha tá bem, todas as coisas de marca, eu tinha um guarda-roupa cheio de coisa de marca, que quem mora nos Estados Unidos usa muita marca, que a marca é acessível lá, né? Deixa eu As te perguntar, nesse bolsas. processo, ela foi morar com você lá? A Ana foi, depois de um ano, quando os aeroportos... Porque aí o presidente dos Estados Unidos, ele fechou o aeroporto, você lembra, né? Sim. Ficou 2 anos a Disney fechada, tudo fechado pra ele reerguer o país, a economia do país. Após ele reabrir, quando ele abriu dia 3 de novembro, a Ana entrou dia 7. Eu só não tinha levado a Ana antes por conta que tava tudo fechado, entende? E eu não queria que ela fizesse quarentena no México, porque ela tem que ficar com uma pessoa desconhecida por 15 dias no México. Ai, não. Aí eu queria que ela fosse direto num voo, pra ela ir direto num voo, né? Ela Eu precisava aguardar abrir os aeroportos. Então tudo isso também me ajudou a quê? Ter um desenvolvimento emocional. Por quê? Quando você vai embora para os Estados Unidos e você chega lá para trabalhar, você tem que fazer o seu. Lá ninguém dá nada pra você. Assim, dinheiro. Eu fui muito receptiva na fase do Covid por alimentação e aluguel por Sim. 3 meses. Mas dinheiro, ninguém dá dinheiro pra você nos Estados Unidos. Tem que trabalhar. Tem que limpar uma mesa, tem que varrer um chão, tem que entregar uma comida, você tem que limpar uma casa, tem que fazer Ser alguma útil. coisa. Você tem que fazer alguma coisa pra você ganhar o dinheiro. E o que acontece? Eu comecei a trabalhar muito. E eu ficava, tipo, ouvindo pregações no carro. Eu comecei a estudar com mentores, na época online, porque todos os mentores começaram a desenvolver mentorias Muita coisa online. Não online. tinha muita coisa online, na mas pandemia, mas na pandemia, todo mundo, até show, né, de cantores, eles faziam online. Live. Sim, tudo online, né? Aham. E aí eu comecei a aproveitar essa era que acabou o presencial e o online era mais acessível para mim. Como eu estava nos Estados Unidos ganhando em dólar e no Brasil o real é 5 a menos, então eu conseguia custear uma mentoria de 20 mil, 15 mil, que foi quando eu comecei a estudar Olha com que legal. mulheres, onde para me alcançar esse desenvolvimento emocional. Eu queria me desenvolver emocionalmente para que a saudade da minha filha, para que a saudade da minha família não parasse o foco que eu tinha. Olha. Porque assim, vamos A dor falar, para né? a gente, né? A gente é mulher, a gente é mãe, a gente às vezes desfoca por conta dos filhos. E aí a gente... E isso é até saudável, porque assim, não podemos levar tudo 880, Sim. né? Mas assim, depende também da parada. Quanto tempo de parada você dá pra descansar, pra dar um respiro? Porque até se você parar demais, você já não consegue Voltar na mesma Voltar. caminhada. Verdade. E, na verdade, quando você para um filho, é um bom argumento, né? É um bom motivo. E nós que é Mas mãe você levanta parou a pelo bandeira, que filho. meu filho. E todo mundo que né? tá do seu lado vai te Te apoia, apoiar. te apoia. Entendeu? É difícil as pessoas chegarem e falar, ó, já deu. Já deu. Já deu, continua. E você tava longe. Ou você desistia de tudo, ou Aham. você conseguia fazer com que seu adulto E eu fortalecesse. também vivi uma fase da Ana, que a Ana tava com 9 anos na época, 8 anos. A Ana não queria, assim, falar comigo toda hora.
Uma criança quer o quê? Brincar. Ela se apegou com a avó, porque as crianças, elas são assim, elas sentem muita saudade da mãe, mas aí se a mãe não tá ali, a avó está, ela se adapta com a avó. Como que é O ouvir, amor dela Eu tava pensando agora, como é ouvir, que ela não tá ouvindo a gente. o amor começa a crescer pela avó, ela substitui, né? Porque o ser humano, ele é muito desenvolvido. Eu te entendo, eu também, eu de pertinho, né? Nicole E de trocava repente fácil. você é uma segunda opção e a avó é a primeira opção. Por quê? Porque a avó tá ali colocando pra dormir, alimentando todos os dias, fazendo carinho, conversando. Então a Ana se apegou fortemente com a avó e ela, tipo assim, quando eu ligava pra ela, às vezes videoconferência, que sobrava um tempo lá, eu ligava pra ela, eu queria falar com ela, às vezes por 30, 40 minutos, ela falava: ai mãe, chega, eu quero brincar. E como que você impede a criança de ter uma rotina dela normal? Sim. Eu fui embora para os Estados Unidos. Por causa Ela da não sua escolheu saudade, isso para ela, né? Ela tava ali vivendo aquela confusão, né, de sentimento, que a mãe tava ausente, mas ela também tinha uma avó maravilhosa. Tanto que a minha ex-sogra, eu fiz uma homenagem na festa de 15 anos para minha ex-sogra por conta disso. A minha ex-sogra segurou as pontas, nossa,